Leitura do livro Quem tem ouvidos ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Semana 1, quinta-feira. Trecho para ler com oração. Hebreus capítulo 4, versículos 11 e 12. O descanso da igreja e o descanso de Deus. Em 2019, antes da pandemia, quando visitava as igrejas em Minas Gerais, tive uma conversa direta com o Senhor no meio do caminho e lhe perguntei: Senhor, afinal de contas, o que o Senhor espera de mim de uma forma concreta? Qual é o meu papel na liderança de sua obra? O Senhor me disse o seguinte: espero que você leve meu povo até o descanso, até a boa terra de Canaã. Desde então, tenho me esforçado para fazê-lo. A razão de estarmos falando das 7 igrejas de Apocalipse não é contar história, mas que sejamos introduzidos no descanso de Deus. Devemos deixar de lado a incredulidade e a desobediência e crer na palavra do Senhor. Hebreus capítulo 3, versículos 18 e 19. Em Hebreus capítulo 4, lemos: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Versículos 1 e 2. A expressão acompanhada pela fé no grego tem o sentido de misturar com a fé, unir-se com a fé. Então, ao ouvir a palavra, o segredo é unir a palavra com a fé. Você tem que exercitar a fé para misturá-la com a palavra que está ouvindo, e assim consegue aprofundar-se e extrair as riquezas da palavra. Quando misturamos a palavra com a fé, conseguimos trabalhar e servir ao Senhor no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Isso está em Hebreus capítulo 4, versículos 3, 4 e 8. Observe que não se trata de entrar na terra de Canaã fisicamente, mas existe realmente um descanso para a igreja, para mim e para você. Hoje devemos trabalhar no descanso de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Hebreus capítulo 4, versículo 10. Que maravilhoso! Mesmo trabalhando muito na pregação do Evangelho, nós fazemos isso no descanso de Deus, pois sabemos que Ele é quem opera em nós. Dando prosseguimento ao 4º capítulo do livro de Hebreus, lemos: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, conforme podemos ver nos versículos 11 e 12.
Na carta à igreja em Pérgamo, vemos que da boca do Senhor sai uma espada afiada de 2 gumes, que representa a palavra de Deus e é capaz de discernir o que é do espírito e o que é da alma. Só o homem espiritual consegue ter esse discernimento. Muitas vezes podemos servir ao Senhor com boas intenções, todavia isso não nos livra de desastres mais à frente. A palavra divide aquilo que vem de Deus do que vem da nossa boa intenção. Durante o tempo em que o povo de Israel esteve no Egito, os israelitas aprenderam a buscar os prazeres materiais a fim de satisfazer suas necessidades carnais. Hebreus capítulo 3, versículo 16. Posteriormente, no deserto, com um coração endurecido, o povo não apenas se afastou de Deus, como também murmurou e se rebelou contra ele. Como resultado, muitos deles caíram no deserto. Esse é o retrato de quem vive influenciado pela alma, isto é, pela mente, vontade e emoção, conforme podemos ver no versículo 17. Após a passagem pelo deserto, o povo finalmente foi introduzido na boa terra de Canaã, que indica um viver no espírito de quem conhece os caminhos do Senhor. Isso está no versículo 10. Querido ouvinte, Deus está convidando-nos para viver em seu descanso, para repousar nele. Hebreus capítulo 4, versículos 9 e 10. Sabemos que quando o Senhor vier, terá início o reino milenar, um período em que viveremos plenamente no descanso de Deus durante 1000 anos. Mas, e quanto a hoje? Como saber se estamos vivendo debaixo da influência da carne, da alma ou do espírito? Como vimos anteriormente, é nesse momento que a palavra de Deus se mostra necessária, pois ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quanto mais temos contato com a palavra, quanto mais imergimos na palavra profética, mais nosso coração vai sendo purificado de toda maldade. É bom sermos expostos pela palavra e limpos hoje, porque um dia tudo será manifestado e os que vivem sem realidade, no engano, que têm um viver de mera aparência, serão envergonhados na volta do Senhor. Isso está no versículo 13. Ó Senhor Jesus! A vida cristã implica uma batalha espiritual, não contra carne e sangue. Nessa guerra não podemos descuidar-nos, mas devemos vigiar, ser fortalecidos no Senhor e revestir-nos da armadura de Deus. Confira Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Não podemos subestimar o inimigo, visto que o diabo é feroz e muito sagaz, mais do que podemos imaginar. Nossa luta é contra o exército maligno de Satanás, que conta com uma hoste de anjos rebeldes nos ares e várias castas de demônios que atuam como seus soldados, os quais são numerosos e trabalham intensamente contra o reino dos céus. Embora tenhamos a armadura de Deus para nos defender e nos manter firmes, nossa única arma ofensiva contra o inimigo é a palavra. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18. Quando saímos às ruas a fim de orar pelas pessoas, ainda que não percebamos, de nossa boca sai uma palavra que entra na vida das pessoas como uma espada.
por isso emergimos na palavra e durante a abordagem às pessoas, oramos com base na palavra profética que recebemos. Essa é nossa luta e o que nos energiza é a palavra mesclada com a oração.